bom com vocês? Meu nome é Evelyn, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 16 de fevereiro e ontem, que foi dia 15, completou um ano que eu fiz o meu BC e eu terminei a minha transição capilar. Então no vídeo de hoje eu vou voltar com vocês um pouco no tempo e vou mostrar algumas fotos do meu cabelo e recapitular esse ano que foi depois da minha transição capilar. E também vou recapitular um pouco de como foi antes do BC e como era o meu cabelo na transição capilar. Então já vão deixando seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum dos vídeos. Lembrando que eu sempre posto vídeo nas quartas às 18 horas e nas sextas ao meio-dia. Então vamos pro vídeo. Gente, eu tenho aqui algumas fotos. Eu tô com o notebook aqui na minha frente, então vou ficar olhando pra cá. Eu já fiz um vídeo dessa espécie uns meses atrás, um ano atrás, sei lá, quando eu ainda tava na minha transição capilar, que foi mostrando toda a minha transição, tudo que aconteceu. Esse vídeo aqui vai ser mais ou menos do mesmo estilo. Eu vou recapitular aqui, vou ver várias fotos que tem aqui, alguns vídeos também. Então eu vou voltar lá atrás e vou falar bastante do meu cabelo aqui, pra vocês verem a evolução do meu cabelo depois do BC também. Então eu vou começar aqui de antes do meu BC, antes da minha transição capilar, que era quando eu alisava o meu cabelo. A primeira foto que eu vou mostrar pra vocês é essa. Esse era o meu cabelo antes de eu começar a minha transição capilar, quando eu ainda alisava, usava ele liso, e eu usava o alisamento que eu usava no meu cabelo, era o Botox. O meu cabelo, sim, alisou com Botox e ele ficava liso, escorrido, ele ficava extremamente liso. E não era algo temporário, porque dizem que o Botox vai saindo do cabelo ao longo do tempo. Não, meu cabelo alisava de verdade, como se fosse uma progressiva. Eu fazia manutenção a cada 6 meses e enquanto eu não fazia a manutenção, meu cabelo ficava liso sim, ele não voltava a enrolar. Eu gostava muito do efeito do Botox no meu cabelo, porque ele deixava o meu cabelo um aspecto muito bonito, de liso escorrido, mas era um liso que não era aquela ponta muito reta, sabe? Ó, nessa próxima foto aí que eu vou mostrar pra vocês. Ele ficava com as pontinhas bem naturais, sabe? Parecia realmente que o meu cabelo era um liso natural. E às vezes eu achava que era realmente, que o meu cabelo tinha ficado daquele jeito mesmo, que ele era daquele jeito. Mas quando ia crescendo a raiz, eu ia vendo que, na verdade, ele não era liso. Ele era realmente um liso armado, então eu sempre tinha que estar fazendo a manutenção. E eu fazia a manutenção a cada 6 meses, às vezes até mais. Às vezes eu passava um ano sem alisar o cabelo e tal, mas eu continuava usando o meu cabelo liso, porque o meu cabelo tem raiz lisa, gente. O meu cabelo é um ondulado, na predominância dele, um ondulado 2B. E eu tenho pelo menos uns 4 dedos de raiz bem lisa mesmo, sabe? Esses 4 dedos de raiz bem lisa eu conseguia manter o meu cabelo liso da raiz até as pontas com 6 meses sem manutenção, sabe? Essas fotos foram depois. Essa primeira foto que eu mostrei pra vocês, essas duas primeiras fotos foram poucos dias depois de eu ter feito meu último alisamento, que foi em 18 de novembro de 2020. Nessa terceira foto que eu mostrei pra vocês, que eu mostrei as pontas do cabelo, eu já tava ali com alguns meses de raiz já. Eu não tava com o alisamento recém-feito, que nem nas outras fotos. Então, às vezes, o meu cabelo começava a fazer algumas ondulações mais pras pontas, quando ia passando o tempo, sabe? E o alisamento meio que ia perdendo a força. Então eu conseguia, às vezes, ter um ondulado no meu cabelo, mas era um ondulado bem leve mesmo. Que às vezes dava pra... Às vezes eu conseguia disfarçar até se eu secasse o cabelo no ventilador. Ele secava totalmente liso. Era uma coisinha bem leve mesmo, sabe? E aí, eu acho que... Eu não lembro, eu vou estar colocando aí a data no vídeo. Mas eu não lembro exatamente, eu acho que foi em abril de 2021, eu já tava com 6 ou 7 meses de transição capilar, né? Só que eu ainda não tinha decidido entrar na transição, eu tava sem fazer o alisamento, mas eu não tava cogitando ainda passar pela transição. Mas eu decidi fazer uma finalização no meu cabelo e esse foi o resultado da finalização.
Foi a primeira finalização que eu fiz no meu cabelo com o intuito de deixar ele realmente ondulado. E eu já sabia nesse ponto aí que o meu cabelo era ondulado, porque eu pesquisei alguns vídeos de pessoas com cabelo ondulado e eu vi que o meu cabelo, na verdade, ele poderia sim enrolar, e se eu tentasse finalizar, ele poderia enrolar. Então essa foi a primeira finalização que eu fiz, e ele ficou assim, ele ficou ondulado bem aberto, bem praiana, sabe, uma coisa assim. E não era realmente nada parecido com o meu cabelo natural, gente. Isso aqui era o meu cabelo ainda com uns 90% de botox ainda, de alisamento, então ele não tava 100% ondulado da forma que ele era, sabe? Alguns meses depois, eu finalmente tomei a decisão de entrar na transição capilar, e aí eu já tava com uns 7 ou 8 meses de transição já, sem fazer o alisamento, né, que eu tava começando a ver a minha raiz crescendo e vendo que tava subindo bastante frizz e que tava começando a enrolar, e aí eu decidi que eu ia passar pela transição e que não ia alisar mais o meu cabelo. E por que foi que eu decidi fazer a transição capilar, galera? Eu não conhecia o meu cabelo, eu alisava desde, sei lá, uns 13, 14 anos, uma coisa assim. Nesse tempo todo, eu tratava o meu cabelo como um liso armado. Eu não sabia que o meu cabelo era ondulado. Eu sempre falava pra galera que o meu cabelo não era totalmente liso, não era liso escorrido, mas eu não falava que ele era cacheado. Eu não chegava a dizer assim que ele era ondulado. Eu sabia que ele tinha algumas ondulações, mas eu não considerava que existia realmente esse tipo de cabelo ondulado, porque não era falado. Vocês sabem que muita gente considerava o cabelo cacheado como algo que foram descobrindo mais recentemente, que foi se incluindo no mercado de cosméticos e tal, mas de uns anos pra cá. Mas o cabelo ondulado, você pega essa dificuldade de conhecimento e você multiplica por 10, por 100, sabe? Era uma coisa realmente muito rara a gente ouvir. Eu nunca tinha ouvido realmente alguém falar de cabelo ondulado até então, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha muitas meninas, muitas não, eu vi que tinha algumas meninas que tinham cabelo ondulado, mas que não eram exatamente como o meu. E aí eu decidi que foi nesse tempo que eu decidi voltar com o meu canal no YouTube e eu comecei a gravar vídeos sobre o meu cabelo, sobre a minha transição e tal. E essa foto aqui que eu tô mostrando pra vocês foi de quando eu comecei a investir mais em finalizações, a pesquisar mais como era que fazia. Nesse momento eu ainda fazia finalizações que funcionavam para cabelo cacheado, então o meu cabelo não definia como ele define hoje, assim, bem certinho, sabe? Ele era uma definição assim, bem mais jogada, bem bagunçada mesmo. O cabelo ficava cheio de frizz, mas eu achava belíssimo, porque eu tava começando a ver as minhas ondinhas aparecendo. E como eu não sabia realmente finalizações que eram específicas para cabelo cacheado, eu vi para cabelos ondulados, eu vi as meninas apertando o cabelo e enrolando quase que instantaneamente. Só que o meu cabelo não era assim, né? Porque além de ser ondulado, ele tava com alisamento, então ele não ia enrolar nunca daquele jeito. Então eu amassava o meu cabelo, amassava. Doía a mão, gente, sério. Eu passava uns 10 minutos amassando o meu cabelo, às vezes até ele secar eu ficava amassando e chegava a doer, a minha mão ficava com os punhos, os dedos doloridos de tanto amassar o meu cabelo. Essa próxima foto aqui, ó, era de quando eu ia pra algum lugar assim, sem finalização. Essa era a minha raiz, com alguns meses de transição. Não vou especificar aqui meses de transição, porque o foco mesmo vai ser depois da transição. Mas esse era o meu cabelo sem finalização e mais ou menos natural, né? Na transição. Então ele tava com a raiz natural e as pontas sem finalização. Não tava natural, mas tava sem finalização. Então elas estavam lisas. Mas como o meu cabelo, falei pra vocês, que ele tem a raiz lisa, vocês podem ver aí na raiz do meu cabelo que ela não tem basicamente ondulações. É realmente só que ondulou aqui mais em cima, mais na franja, mas o resto do cabelo tava basicamente liso. Ele ondulava mais aqui por dentro. Nessa próxima foto é o que eu tava dizendo pra vocês. Eu consegui ainda usar o meu cabelo liso, então às vezes eu usava assim, continuei usando ele liso por algum tempo, mas eu investi muito nas finalizações e aí o meu cabelo foi ficando assim, ó. Comecei a fazer finalização quase
todas as vezes que eu lavava o meu cabelo e também gravando pra vocês. E esse foi o maior comprimento que eu cheguei no meu cabelo, foi um comprimento assim, que era o meu sonho desde de criança, sabe? Que eu queria que o meu cabelo fosse comprido assim. Eu nunca tinha tido cabelo desse tamanho. Foi uma coisa que eu cultivei por uns anos, tipo uns 3 ou 4 anos, que foi para o meu cabelo chegar desse tamanho. Mas no caso ele tava em transição capilar, né? Que não era uma coisa que eu previa. Eu previa que eu chegasse nesse tamanho aí com o cabelo totalmente liso. Então eu tinha mudado de ideia, né? Não queria mais o meu cabelo totalmente liso com química. Então era um processo ainda de eu conseguir me adaptar a querer o meu cabelo curto de novo, que era uma coisa que eu não queria. E eu pensava até que eu não ia fazer BC de jeito nenhum, porque eu não queria ver o meu cabelo curto de novo, que tinha demorado muito pra ele chegar nesse tamanho. Aí quando eu jogava pra trás, ele quase ficava no bumbum. Então era um comprimento assim que pra mim era uma coisa, assim, uma coisa que era um sonho pra mim. Eu não queria cortar o meu cabelo de jeito nenhum, mas aí nessa foto eu já tinha cortado algumas vezes. Já tinha feito várias camadas, tanto que as pontas do meu cabelo estavam bem ralas. Na verdade, eu tenho muito cabelo, e mesmo ele liso, ele tinha as pontas bem preenchidas. Então, nesse momento aí, eu já tinha feito muitas camadas e eu não tava gostando mais do corte. E aí eu resolvi, sim, que eu ia fazer um BC. Foi assim, um estalo que deu na minha cabeça. Eu vou fazer BC sim, mas por enquanto não. Então eu vou começar a me adaptar com o cabelo curto, né? E aí eu fui e tirei um pouco do comprimento do meu cabelo. E, gente, esse era o meu cabelo, só com finalização. Ele não tava texturização nem nada. Era o meu cabelo apenas com finalização. Eu tava aprendendo a fazer a finalização e nesse momento aí, a finalização que eu tinha feito era aquela do cabo da escova. E deixava o meu cabelo com um efeito maravilhoso, parecido de Babyliss, sabe? Eu achava espetacular. E esse era o comprimento do meu cabelo e o desenvolvimento da minha transição. Vocês podem ver que tava aqui, ó, mais ou menos na altura do nariz, da boca. A minha raiz já quase, sei lá, na frente, né? Na franja. Esse é o meu cabelo com 1 ano de transição. Eu gostava muito desse efeito que dava essa finalização, que o meu cabelo ficava com umas ondas assim, bem efeito Babyliss. Essa foto aqui era uma foto já tava bem próximo do meu BC. Essa era uma foto do meu cabelo com mais de 1 ano de transição e tava sem finalização. Então, ele ainda tinha muita ponta lisa, que tava mais ou menos daqui assim pra baixo, sabe? Tava mais ou menos aqui do pescoço pra baixo, tudo liso. Então, esse peso dessas pontas influenciava muito na minha raiz. E quando eu não finalizava o meu cabelo, ele ficava quase totalmente liso, sabe? Mas quando eu finalizava, o meu cabelo enrolava bastante também, ó. Vocês podem ver nessa foto aí. Mas ele começou a ficar daquele jeito que é o pavor de todo mundo que tá em transição, né? Eu não tinha sofrido muito com isso até esse momento aí, que foi quando dava pra ver nitidamente a diferença das texturas do meu cabelo natural e da parte que tava alisada. Porque o peso da parte alisada não tava mais aquele cabelo comprido que dava pra enrolar, sabe? Então, essa parte de baixo não tava enrolando mais tanto quanto a raiz, que tava querendo enrolar mais. Essa é uma das últimas fotos que eu tirei antes de fazer o meu BC. Esse era o meu cabelo, ele tava enrolando bastante aqui em cima. Embaixo as pontas estavam ficando... Tava aquele negócio bem parecendo que a ponta tava espigada, porque ela tava mais lisa e não enrolava de jeito nenhum. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora foi o último vídeo que eu gravei antes do meu BC. Isso foi no dia do BC que eu tava gravando. Na verdade, esse vídeo aí é um vídeo de transição e eu nunca fiz essa transição, nunca postei. Então acho que eu vou fazer agora só pra mostrar pra vocês, ó. Fica aí com a transição agora. Gente, e esse era o meu cabelo 1 ano atrás, dia 15 de fevereiro de 2022. Esse foi o corte que eu escolhi. Eu tava com 1 ano e 2 meses de transição. Como dia 18, que eu completava 1 ano e 3 meses, eu tava planejando fazer no dia 18. Mas eu preferi fazer antes e postar no dia 18.
Eu também tava muito ansiosa pra conhecer o meu cabelo, por causa de 3 dias não ia fazer tanta diferença, né? Então eu decidi fazer logo, postar no dia 18. E esse foi o corte que eu escolhi, era um corte shag. E, gente, eu era apaixonada nesse corte, eu achava ele muito lindo, muito fofo. Muito, assim, eu tava vendo muito esse corte, vi várias inspirações, vi várias formas de cortar o cabelo, cortei o meu cabelo sozinha. Tem o vídeo do meu PC, é um dos vídeos mais vistos do meu canal. Muita gente chegou através desse vídeo, aliás. E esse corte aqui, eu gostava muito, eu achava ele muito lindo, gente, sério, de verdade. Eu já cogitei em voltar a ter esse corte, mas o meu desejo mesmo é ter o meu cabelo comprido, então, fora de cogitação aqui, eu tava fazendo esse corte curto desse jeito de novo. Nessa próxima foto aqui, eu tirei quando eu tava numa piscina, eu tinha ido pra uma piscina e meu cabelo tava sem finalização, ou ele tava num day after, mas ele tava totalmente sem definição, tava quase liso, e esse era o meu cabelo como ele ficava com menos definição, né, com menos finalização. Então, eu não gostava muito dele assim, eu preferia ele bem enroladinho. Eu tava bem insegura, na verdade, nesse dia, porque eu ainda tava me acostumando a ter o meu cabelo natural. E esse dia eu tava achando estranho, porque eu não tava vendo ele definido, eu tava vendo ele mais liso, e não era uma coisa que eu queria, sabe? Mas, olha, vocês podem ver que quando eu finalizava o meu cabelo, ele ficava totalmente definido, gente. E eu amava esse formato dele, de ficar assim, arredondadinho. Então, eu gostava muito de fazer isso. Eu sempre finalizava a minha franjinha pra ela ficar bem enroladinha pra cima do meu olho, assim. Porque eu gostava muito dela desse jeito. Eu tava acostumada a fazer finalizações com creme mais leves, porque o meu cabelo na transição, ele não aguentava muita coisa, sabe? Ele não aguentava cremes pesados. Todos os cremes que eu tinha que colocar água dentro deles, porque eu não achava um creme, eu não entendia muito bem de cremes ainda, então eu não achava um creme que fosse específico pro meu cabelo, que desse certo. Então todos os cremes que eu usava, eles eram muito pesados, e aí eu tinha que botar água pra conseguir usar, sabe? E depois de um tempo, assim, pré-BC e pós-BC, o meu cabelo tava pedindo muito creme mais pesado, sabe? Ele tava definindo muito mais na raiz, nas pontas não, né? Porque as pontas não tinham muito jeito. Mas a raiz tava definindo muito, tava mais porosa e com mais frizz, então pedia muito um creme mais pesado, assim. O meu cabelo nesse estágio aí que ele tava pedindo cremes bem, assim, mais pesados, sabe? Eu tava, às vezes, usando um creme pra cabelo cacheado. E aí, depois de um tempo, gente, essa foi a primeira vez que eu alisei o meu cabelo com escova. Eu fiz escova no meu cabelo pra ver como ele ficava. E eu amei, eu achei muito bonitinho, porque ele ficou mais volumoso, ele não ficou liso e escorrido. Com a escova que eu tinha, né, eu escovo meu cabelo com aquela escova secador, escova giratória, sabe? Aquela que é modeladora, enfim. Ele não fica totalmente liso, então ele fica com um volume assim também. Ele fica com essa ondulação nas pontas, com essa modelagem. Então, sempre que eu jogava assim, ele ficava todo estiloso. Então, eu achava muito bonito. E aí, depois disso, gente, eu comecei a testar tônicos. Eu entrei no projeto Rapunzel, eu comecei a testar vários tônicos. Eu testei o tônico de alho, testei o tônico SOS Bomba da Salon Line. Eu tenho um vídeo disso tudo aí no meu canal. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar com certeza. E esse era o meu cabelo no começo, né? Eu não lembro que mês foi, pra ser sincera, mas ele foi crescendo mês a mês, ó. Esse era o meu cabelo num mês, esse era o meu cabelo no outro mês, e esse era o meu cabelo no outro mês, enfim, mês por mês. Eu não lembro aqui a data, mas eu vou estar deixando aí embaixo da foto a data que era, sabe? E, gente, eu tava muito apaixonada na definição do meu cabelo. Ele tava muito lindo desse jeito, tava definindo de uma forma maravilhosa. Lá pra julho, por aí, junho, julho, eu não lembro, eu tava vendo que o meu cabelo tava crescendo muito e ele tava ficando pesado, sabe? As camadas estavam ficando pesadas. Então eu decidi cortar o meu cabelo, refazer o corte pra deixar ele mais arredondadozinho assim e subir mais um pouco as camadas, que era pra conseguir, né, deixar o meu cabelo mais arredondadinho, que é aquele formato que eu gosto, de sempre deixar o meu cabelo mais arredondadinho. Mas eu não tinha
prestado atenção que quanto mais o cabelo cresce, menos eu consigo fazer ele ficar redondinho, né? Porque se eu subir muitas camadas, as pontas vão ficar mais ralas. E foi mais ou menos o que aconteceu aí. As camadas ficaram mais altas e a ponta mais baixa, sabe? E aí ficou uma distância muito grande da primeira camada pra ponta. E eu não tinha percebido isso no dia que eu cortei, mas depois eu fiquei reparando no meu cabelo e eu percebi muito isso. Então, o meu corte nem tinha ficado tão diferente, sabe, no comprimento, não tinha ficado tão curto. Mas depois eu fui lá e cortei o meu cabelo de novo, cortei só o comprimento, que era pra igualar mais a ponta da primeira camada e ele ficar um pouco mais arredondado, sabe? E acabou que não ficou, ele ficou mais retinho mesmo, sabe? Não ficou tão cheio de camadas. E às vezes, dependendo de como eu colocava, ele ficava parecendo até um Chanelzinho. Mas eu achei muito lindo também. Por mais que tenha ficado bem curto, que eu fiquei um pouco decepcionada com isso. Eu não transpareci pra vocês que eu tinha ficado um pouco decepcionada com isso, porque eu tava no projeto Rapunzel e eu queria que meu cabelo crescesse, né? Mas eu fui lá e taquei a tesoura no comprimento dele, porque não era realmente o que eu queria pro meu corte. Então ele tinha ficado bem curtinho mesmo de novo e tinha ficado mais reto, uma coisa assim, menos camadas. E, gente, meu cabelo foi crescendo mais um pouco e ele tava com a franja, mas já que eu tinha cortado franjinha, né? Mas eu tinha cortado a franjinha no corte todo, sabe? Não tinha cortado só a franjinha, ele tava meio que mesclado no meu corte. Então, quando foi crescendo, a franja foi meio que sumindo, ficou um franjão bem esvoaçado, assim, sabe? E não dava mais pra usar como franjinha, que nem antes. Não dava, até finalizando e deixando enroladinha, não tava mais conseguindo usar. E eu queria, sim, ter franjinha. Então, eu fui lá e cortei a franjinha. E nessa foto aí, eu acho que o meu cabelo tava escovado e já tava saindo a escova. Eu não lembro muito bem, mas o meu cabelo tava bem liso. E a franjinha também tinha ficado bem lisa, porque eu passei a escova pra mostrar o resultado pra vocês. Eu tinha dado uma mudada, né? Na verdade, quando eu fiz o BC, eu fiz uma franja com muito cabelo, então ela se mesclava bem no corte, mas essa não, essa tinha pouquinho cabelo. Eu peguei só um fiapinho assim na frente e fiz a franjinha. Então ela tinha bem pouquinho cabelo e eu não fiquei muito feliz com isso. Depois eu cortei um pouco mais, mas continuou uma franjinha mais delicadinha, não era uma franja tão cheia de cabelo que nem a do BC. Esse era o meu cabelo no dia a dia, quando eu ia pra curso, quando eu tava no meu dia a dia, assim, que é fora das redes sociais, né? Eu tava com o meu cabelo preso, eu tava com o meu cabelo sem definição e a franjinha de lado, porque eu não conseguia deixar ela na frente, assim, todas as vezes, sabe? Então eu colocava ela de ladinho, prendia o meu cabelo e ele ficava mais lisinho, às vezes não sem escova nem nada, só porque eu mantive o meu cabelo preso ou sem estar muito definido ali, sem fazer muita finalização, ele ficou mais liso. E nessa próxima foto, esse era o meu cabelo com a franja um pouco maior, que ela tinha crescido já. Acho que isso foi uns 2 meses depois, 1 ou 2 meses depois que eu cortei o meu cabelo. Ele tava crescendo já e, gente, olha como ele tava definindo, bonitinho. Nesse momento aí, até esse momento, eu tava usando ainda produtos pesados, sabe? Produtos que tinham óleo na composição e tal. E tava conseguindo usar praticamente todos os cremes que eu comprava, sabe? Não tinha muito mistério nos produtos que eu usava. Então, meu cabelo tava bem definidinho, tava bem enroladinho. Achava muito lindo. Essa foto, eu gosto muito dessa foto. Eu acho meu cabelo muito bonito. Mas vocês podem ver, né, que ele ia crescendo e ficando pesado aqui em cima. Não tava realmente redondinho, porque eu não consegui mais deixar ele tão redondinho. Até hoje mesmo, não consigo deixar mais ele tão redondinho, porque eu tenho que subir muito as camadas. E aí, quanto mais eu subo as camadas, mais a ponta vai ficando rala. E aí não é isso que eu quero, né? E aí, eu fui e escovei meu cabelo de novo, depois da franjinha, pra ver como ficava. E foi desse jeito que ele ficou. Ficou muito fofinho, eu achei, né? Mas é claro que em nenhum momento eu cogitei em alisar o meu cabelo de novo, porque eu gostava do volume dele. E mesmo que eu finalizasse com a escova, que eu escovasse meu cabelo e alisasse, ele não ficava liso escorrido nas pontas aqui, ele sempre tava mais modeladozinho. Então isso já criava mais um volume no meu cabelo. Então às vezes
periodicamente, assim, sem muita frequência, eu fazia uma escova e usava tal, mas tudo certo, sabe? Eu fiz um projeto Rapunzel, mais ou menos caseiro, né? Eu criei ali um projeto Rapunzel pra mim e foi uma coisa que eu ia fazer por 3 meses. Eu usei o tônico SOS Bomba da Sala Online e esse shampoo bomba aí. Eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu não lembro se eu tinha cortado a minha franjinha de novo, mas ela tava aparecendo aí bem mais curtinha, né, do que nas fotos anteriores. Não lembro se eu cortei de novo, mas enfim. E aí a franjinha foi crescendo e não dava pra eu usar mais ela lisinha, né? Eu tinha uma maneira de finalizar a minha franjinha que eu colocava de lado, colocava a presilhinha e ela ficava bem lisinha. E aí, quando eu colocava pra frente, assim, nesse momento aí, que eu fiz, que é essa foto aí, ela tava muito comprida, então não dava pra eu usar ela lisa mais. Então eu finalizava e deixava ela enrolar. E aí era desse jeito que ficava também, achei muito lindo. Novembro, isso aí foi um marco muito legal na minha vida, porque esse era o meu cabelo que eu tinha finalizado pra fazer uma sessão de fotos pra minha formatura. Que era uma coisa assim, que sempre que tinha esses eventos de formatura, essas coisas, eu sempre ia no salão, ou eu fazia em casa, mas eu sempre escovava o meu cabelo e enrolava com Babyliss de novo. E se fossem fazer penteado no meu cabelo do mesmo jeito. Então eu nunca tinha usado o meu cabelo natural pra um evento, né? Essa foi a primeira vez, o meu cabelo tava assim, natural. Tava só com a finalização que eu tinha feito. A partir de novembro, meu cabelo foi crescendo, gente. E esse era o comprimento dele. Eu tava achando que ele tava no auge dele, sabe? Coisa mais linda do mundo. Mas de novembro pra frente, sabe? Eu percebi que o meu cabelo tava ficando mais sensível a produtos pesados. Então eu vi que todos os cremes que eu tava usando tava começando a pesar o meu cabelo. Mas quando eu consegui acertar na finalização, ele ficava divinamente lindo, perfeito. O comprimento dele também tava ficando bem maior. Mas às vezes, ó, se eu não usava produtos, ou se eu usava produtos bem mais leves, às vezes o meu cabelo secava desse jeito. Quase liso, gente. Ficava numa coisa assim, que eu ficava abismada, né? Eu fiquei abismada em algumas vezes, porque o meu cabelo ficou bem mais liso do que o que ele era quando era mais curto, né? E aí eu lembrei que meu cabelo, ele cresce, aí ele pesa, e aí por isso a raiz vai ficando mais lisa. E por causa disso, ele vai ficando mais intolerante a produtos pesados, sabe? Então eu tive que readaptar toda a minha rotina pra não pesar tanto o meu cabelo. Ele tava ficando muito oleoso também. Então eu parei de usar muito shampoo, tava usando mais co-wash, tava usando mais produtos leves. E quando foi mais pra dezembro, o meu cabelo tava muito desse jeito, sabe? Eu tava usando co-wash quase em todas as lavagens. Ele tava maior, né? Tava mais liso. Mas quando eu finalizava, ele continuava bem enrolado. Era uma coisa que eu não conseguia entender assim, porque quando eu finalizava quando eu não finalizava, né? Finalizava assim, entre aspas, pra deixar ele com menos definição, ele ficava quase liso. Quase liso não, mas ele ficava mais liso. E ele ficava mais cheio de frizz e porosidade. Bem aqui atrás, no topo da cabeça, que é onde eu tenho uma textura mais 3C. Quando eu finalizava o meu cabelo, quando eu acertava no produto que conseguia deixar ele definido, ele ficava bem enrolado. O meu cabelo ainda fica bem enrolado. Então, eu não tava conseguindo entender ainda qual era o tipo de produto que eu ia usar. Eu comecei a usar até produtos infantis e tal. E depois disso, quando foi dia 31 de dezembro, eu fui lá e cortei o meu cabelo. Essa foi a última vez que eu cortei o meu cabelo, até de lá pra cá, sabe? Eu fiz a franjinha de novo. E esse pouquinho que eu cortei do meu cabelo, porque no comprimento eu refiz as camadas, né? Não subi tanto que nem da outra vez, mas eu fiz as camadas um pouco mais... Enfim, pra ele ficar um pouco mais harmonioso, sabe? E eu tirei um dedinho do comprimento. E esse um dedinho que eu tirei do meu comprimento foi o suficiente pra ele encolher um pouco mais, enrolar um pouco mais e aceitar produtos mais pesados. Então, quando eu finalizava com um produto mais leve, ele ficava assim, ó. Porque eu ainda tava nessa guerra, sabe? Sem saber exatamente como lidar com o meu cabelo. Ele ficava assim, ó, cheio de frizz, sem definição,
com muita porosidade, ficava bem leão mesmo, mas a gente foi começando a adaptar, comecei a usar de novo os produtos que eu tinha perdido quase todos os meus produtos, porque tava lá tudo aposentado, sem eu conseguir usar, porque pesava o meu cabelo. Depois eu descobri uma técnica de usar eles que não pesa mais tanto o meu cabelo, mas até aí eu tava nessa luta. E aí, em janeiro, né, no começo de janeiro, eu decidi fazer chapinha no meu cabelo pra ver como ficava. Porque desde que eu tinha feito Botox, eu não tinha feito chapinha nenhuma vez no meu cabelo. Chapinha pra deixar ele liso e escorrido mesmo. Porque quando ele tava liso de Botox, eu não precisava fazer chapinha pra ele ficar liso. E quando ele tava ondulado, eu não queria fazer chapinha pra deixar ele liso e escorrido. Então essa foi a primeira vez que eu fiz chapinha pra deixar ele liso e escorrido mesmo. E diferente das vezes que eu fiz escova no meu cabelo, que ele ficava com volume, ficava com uma modelagem meio estilosa, assim, que eu colocava pro lado, eu gostava muito. Dessa vez ele ficou totalmente sem nenhuma onda, sem nenhum volume. Ele ficou totalmente liso, chapado, escorrido na régua, sabe? E, gente, eu odiei. Não que eu odiei, mas eu me achei muito estranho. Meu cabelo ficou lindo, sabe? Ele ficou um liso muito bonito, porque o meu cabelo tava muito saudável. E ele tava com as pontas muito saudáveis, sabe? Tava um cabelo completamente cheio. Não tinha um cabelo quebrado de cima a baixo. Ele não tinha um fio quebrado, sabe? E tava num corte bonito também. Quando eu chapei, eu conseguia jogar ele para o lado e ficava num corte bonito, num formato bonito. Mas em mim, eu achei que faltava mais alguma coisa ao meu redor, assim. Então eu achei que ficou muito estranho, gente. Não gostei de jeito nenhum. E em janeiro foi a minha formatura do curso de enfermagem e eu fiz um penteado no meu cabelo. E eu procurei, né? Eu não queria fazer escova e babyliss pra fazer um penteado no meu cabelo, já que eu tinha ondas no meu cabelo, né? Então eu fui, bati em vários cantos perguntando se a galera fazia penteado com cabelo natural. E eu achei uma pessoa que fazia, e eu fiquei muito feliz porque eu achei e consegui que ela mexesse no meu cabelo natural. Então eu finalizei o meu cabelo todo bonitinho em casa e fui no salão da pessoa fazer o penteado e ela acertou fazer bem direitinho no meu cabelo natural e foi assim que ele ficou. Eu fiz um penteado preso, né? Então, mesmo que não fosse mostrar minhas ondas, se eu fosse num salão convencional, eles iam escovar o meu cabelo, que não era preciso, não tinha necessidade. Então, eu fiz todo o processo em casa e no salão elas só montaram o penteado. E ele ficou assim, gente. Eu achei que ficou muito lindo. Fiquei muito feliz de usar meu cabelo natural no penteado na minha formatura. E no final de janeiro, esse era o meu cabelo, que eu tava começando a adaptar pra usar produtos leves de novo, porque ele tava começando a pesar com tudo que eu tava usando de novo. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a usar creme infantil, comecei a usar creme pra cabelo liso, comecei a usar produtos bem levinhos, leave-in líquido, gente. Comecei a fazer uma guerra, comecei numa série de coisas que eu tava tentando adaptar de novo o meu cabelo, né? Porque cabelo ondulado é isso aí, gente. Não é porque acabou a transição que você acabou com o seu sofrimento, que você acabou com a sua luta. Você vai ter essa luta até você ter o comprimento que você almeja, sabe? Quando você terminar, quando você chegar nesse comprimento que você estacionar, desse jeito aí é que o seu cabelo vai sossegar, porque enquanto você estiver cortando, enquanto ele estiver crescendo, cortando, crescendo, ele vai estar mudando o tempo todo. Meu cabelo não foi diferente, foi desse jeito também, mas quando eu acertava no produto, gente, ele ficava desse jeito aí, maravilhoso. Essa foto aí que eu tô mostrando pra vocês agora foi no começo de fevereiro. O meu cabelo muito lindo, acertei de novo no produto, o meu cabelo maravilhoso, eu sigo apaixonada pelo meu cabelo. E essa última foto aí é uma das fotos mais recentes do meu cabelo, né? Vocês conseguem notar que agora o meu cabelo tá com a raiz bem lisa. Ele tá começando a enrolar daqui pra baixo, mesmo que eu finalize, porque se eu colocar o meu cabelo do lado aqui, ele vai começar a enrolar daqui pra baixo. No meio, no caso, né? Quando eu jogo ele de lado, aí ele enrola de cima a baixo, assim, mas o meu cabelo tá começando a enrolar a partir daqui pras pontas. Então, eu creio que
daqui pra frente vai ser isso. Quanto mais ele cresce, mais a raiz fica lisa. E mais vai descendo as ondas, sabe? Então, não sei como vou lidar com isso ainda. Continuo na guerra, continuo na luta, mas é isso. Eu ainda tô apaixonada pelo meu cabelo. O meu cabelo tá molhado agora, então não vai dar pra mostrar exatamente como ele tá agora, né? Mas nesse vídeo ainda eu vou mostrar o resultado pra vocês. Essa foto aí foi dessa semana, não sei se eu já falei pra vocês. Enfim, deve ter atenção. Mas essa foto aí é uma das fotos mais recentes que eu tirei. Foi essa semana, 2 dias atrás. Então é o meu cabelo atual que tá aqui, né, gente? Olha, esse é o comprimento do meu cabelo agora. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Essa foi a minha transição capilar e esse foi o meu BC. Esse foi o meu pós-BC, que ainda tá pós-BC, né? Porque até eu chegar no comprimento que eu quero, eu ainda vou sofrer um pouco pra me adaptar com o meu cabelo, porque ele sempre vai ter algumas mudanças. E agora, gente, fiquem aí com o resultado do meu cabelo hoje em dia. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que foi que vocês acharam. Se vocês também estão passando pela transição capilar, ou se vocês já fizeram o BC de vocês, me contem aí embaixo a experiência que vocês tiveram nesse assunto de transição capilar. Então é isso, galera. Até um próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês e tchauzinho.